Oi, gente! Um pouquinho mais de tipos de sujeito, terceira aula, terceiro momento. Nós já vimos os tipos de sujeito, definição, já vimos o sujeito indeterminado. Porém, nós só vimos o indeterminado com a palavra se, índice de indeterminação. Vimos que a palavra se pode ser também um pronome apassivador e nos oferecer um sujeito explícito, claro, um sujeito simples ou até composto. Mas o sujeito indeterminado, ele ainda pode acontecer com verbos em terceira pessoa do plural sem referente. Mas por que, professora, você coloca aí sem referente? É o seguinte, gente. Falaram bem dos alunos da primeira série. Dessa maneira, como está escrito aí na tela, nós não temos o referente. Aliás, nós não temos como determinar quantas pessoas falaram, nem quais pessoas falaram bem dos alunos da primeira série. Por isso, esse verbo em terceira pessoa do plural, ele está sem referente, ok? Então, ele é um sujeito indeterminado. Mas é muito comum em textos, o verbo está na terceira pessoa do plural e o sujeito está lá no final da oração, numa ordem indireta, é necessário ter cuidado com isso. Outra coisa que é bastante interessante para vocês pensarem aí comigo, se eu disser assim, a coordenação e professores falaram bem dos alunos da primeira série, ponto. Falaram também que eles são solícitos para ajudar o próximo. Na segunda vez que eu usei o verbo falaram, vocês têm um referente. Quem são? A coordenação e os professores. Significa que, nesse caso, o sujeito vai ser indeterminado? Não, nós já temos um sujeito lá atrás que já foi apresentado. Ok, gente? Então, vejamos, sujeito para ser indeterminado com terceira pessoa no plural, nós devemos verificar se não há presença mesmo de um sujeito ali ou de um referente. Também o sujeito indeterminado, agora encerrando o sujeito indeterminado, ele ocorre com verbos no infinitivo impessoal. O caso, apontar para os outros é a falta de educação. Bem, a falta de educação, qual é? Apontar para os outros, mas ela veio em forma de um sujeito no infinitivo impessoal. Era monótono viver assim. Eu estou falando sobre viver assim. Se sujeito é de quem se fala, eu estou falando do viver. Viver assim era monótono, então o sujeito é viver assim. Por isso é um sujeito indeterminado com infinitivo impessoal. Questionar é importante. Ocorreu a mesma coisa. Eu estou falando do que é importante, o que é importante é questionar. Então, o sujeito indeterminado também ocorre com verbos no infinitivo impessoal. Ok. E agora nós veremos sujeito simples e composto. Já vimos isso antes. E o sujeito simples e composto são sujeitos determinados pelo núcleo. O que é o núcleo? É a palavra principal que forma o sujeito, gente. O núcleo, ele pode ser um substantivo ou um pronome. Valéria, não pode ser um verbo? Não, gente, tem que ser um substantivo ou um pronome. Então, vejam só, quando eu tenho um núcleo, sujeito simples. 2 ou mais núcleos, sujeito composto. Vamos ao exemplo. Os alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie são extremamente carinhosos. Quem é o sujeito da oração? Galera, o sujeito da oração é os alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie. Sujeito é de tudo que se fala. Agora, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante, formada por um substantivo ou pronome. E a palavra-chave desse sujeito é o substantivo alunos. Só há um núcleo. Turma, é o seguinte, sujeito simples e composto não tem a ver com singular e plural, não tem nada a ver com isso.
tem a ver com o número de núcleos existentes no período. E no caso, os alunos do Colégio Presbiteriano Mackenzie são extremamente carinhosos. Nós temos apenas um núcleo, que é alunos. Então, o sujeito é simples. Os pais e professores assistiram à palestra sobre relações interpessoais. Bem, assistiram a quê? À palestra. Mas estamos falando de quem? Dos pais e professores que assistiram à palestra. Então, o sujeito da oração é os pais e professores. Núcleo, a palavra ou substantivo pais e o substantivo professores. Eu tenho 2 núcleos. Se eu tenho 2 núcleos, o sujeito é composto. Então, a diferença do primeiro exemplo para o segundo é o número de núcleos. Sujeito simples, 1 núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito implícito ou oculto, quando não está declarado na oração, mas ele é facilmente identificável pelo contexto. Então, nós chamamos de sujeito oculto. Também o sujeito desinencial. Também ele é chamado de sujeito elíptico. Lembrem-se de que estudamos a elipse e o zeugma como figuras de linguagem, e a elipse é a oclusão de um termo que ainda não foi mencionado. Por que isso? Porque ocorre como sujeito elíptico, ou seja, houve a oclusão de um termo que não está declarado, mas eu consigo identificá-lo pelo contexto, pela terminação verbal. Fiz dieta e alcancei meus objetivos. O verbo fazer e o verbo alcançar estão na primeira pessoa do singular. Bem, gente, esses 2 verbos indicam, na terminação, na desinência verbal, indicam primeira pessoa do singular. Então, eu sei que o sujeito implícito aí é o eu. Ok, mas nós não temos sujeito oculto ou implícito apenas com primeiras pessoas. Nós teremos o sujeito oculto com todas as pessoas do discurso, exceto com a terceira do plural, eles, porque aí seria sujeito indeterminado. Então, por exemplo, se eu digo assim, faça a tarefa ou faz a tarefa. Verbos no modo imperativo afirmativo. Faz tu, faça você. Quando eu uso o faz, eu tenho o sujeito oculto, tu. Faça você. Faça a tarefa, é o você. Então, eu tenho um sujeito oculto, você. Nós temos sujeitos implícitos, ocultos, né, desinenciais, também chamados, em todas as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, ela, nós, vós. Nós só não temos em eles porque o sujeito oculto seria improvável quando não se consegue identificá-lo no contexto ou na desinência verbal. Isso só ocorre quando o sujeito é indeterminado. Por isso, terceira pessoa plural, o sujeito é indeterminado. Entendido, gente? Turminha, nós faltamos agora 2 tipos de sujeitos apenas para a gente encerrar nosso estudo, nosso conteúdo, tá? No próximo encontro, na próxima videoaula, a gente vai fazer os 2 últimos tipos de sujeito. Gente, olha, grande beijo no coração de vocês. Fiquem em casa, cuidem com muito carinho das pessoas que vocês amam. Tchau, gente. Até a próxima aula, até nosso próximo encontro. Beijo.